rever esse vídeo da apresentação da música Terra de Gigantes, que tanto marcou, assim, e depois de tanto tempo, faz lembrar de muita coisa, assim, de como a gente começou, das pessoas da banda, faz lembrar de muita coisa. Dá vontade, assim, de pegar vários pontos de vistas, vários pontos de fala de cada um que experimentou, de cada um que tem uma história para contar sobre a trajetória da banda e juntar em uma coisa só. Seria massa. Bom, a banda começou com nós três sonhadores que queriam expor suas ideias, sua criatividade em forma de música. E começamos como uma banda de rap, os três compondo, e foi bem legal, foi uma experiência incrível. Crescemos bastante, desenvolvemos a criatividade, a musicalidade, e assim nasceu os protagonistas. A banda agora não tem mais esse nome, porque muitos tiveram que se tornar protagonistas de suas próprias histórias, tiveram que seguir seus caminhos, e hoje a 12º Andar continua com essa história viva, que é incrível e foi maravilhoso fazer parte e pertencer a esse grupo. Eu e Edmar fomos pra casa de um amigo no interior, que era o Marquinhos. Fomos passar um final de semana. Chegando lá, a gente fez diversas coisas e mais à noite, enquanto o Edmar jogava no videogame, eu não lembro se o Marquinhos já estava tocando ou eu pedi. O Marquinhos na época era o único que sabia tocar algum instrumento, é o único que sabia tocar, ele tocava violão. Sei que nisso acabou que a gente resolveu fazer uma música e o Marquinhos mostrou uma ideia que ele estava tentando. Era um verso bem pequeno. Aí ali, enquanto ele fazia uns acordes, a gente tava desenvolvendo a música que se tornaria a primeira música da banda. Eu lembro que a gente pediu ajuda para Edmar, mas ele tava muito concentrado no jogo. A gente precisava de uma coisa que rimasse e ele jogou uma palavra lá. E a gente encaixou. Aí saiu a primeira música, que foi Sinto. Naquele mesmo fim de semana, a gente saiu de lá com uma música e a ideia de fazer uma banda. Na verdade, a gente já saiu como banda. Depois, uns dias depois de procura de um nome, saiu um nome e a partir daí a gente foi fazendo música e tal. Saiu protagonistas e a gente foi fazendo música. Nós, desde o começo, fomos uma banda de música autoral. Aí, mais na frente, a gente passou a ser uma banda cover, que foi a época em que teve uma onda crescente de rock na cidade, onde saíram diversas bandas e tal. E a gente entrou nessa e começou a ensaiar no estúdio. A gente mais brincava, mais bestava do que ensaiava. Quando eu entrei na banda, a gente ensaiava com cerca de 6 ou 7 pessoas dentro de um quarto. Logicamente não dava muito certo, né? Muito barulho, os vizinhos reclamavam. Aí passamos a pagar para tocar por 1 ou 2 horas no mini estúdio, que era onde tinha um espaço mais adequado para fazer um barulho, não incomodar os vizinhos, e a gente poderia se aconchegar melhor, né? Eu lembro que nesse tempo a gente juntava as moedas para pagar o estúdio. Não era nada muito caro, só uns 20 ou 30 reais, para falar a verdade. Mas aquele dinheiro era muito complicado de juntar na época, principalmente porque a gente era muito novo e não, assim, não tinha um, um, alguma fonte de renda, né? Então não era sempre que a gente podia ir, mas a gente tentava ir pelo menos uma vez por semana. Aquele foi um tempo muito bom. Mesmo com essas dificuldades de arrumar o dinheiro para tocar, cada ensaio valia muito a pena. A gente se divertia muito e no final é isso que importava, né? Tá rodeado de gente do coração bom e do riso solto. Quando eu entrei na banda Protagonistas, eu não tinha nenhuma pretensão de seguir esse rumo
da música, né? Eu já tocava há um tempo, mas para mim tudo aquilo não passava de um hobby. Não me imaginava ainda seguindo a vida de músico. Mas aqueles simples encontros que a gente tinha entre amigos para tocar, os ensaios que a gente fazia em estúdio ou dentro de um quartinho qualquer, foram e são importantes até hoje, porque tudo isso me mostrou que eu tinha que seguir esse caminho, né? Um caminho que já estava sendo traçado e eu apenas não enxergava. Então, mesmo não fazendo parte da banda Protagonistas hoje em dia, eu devo muita coisa mesmo a essa relação que eu tive com esses grandes amigos que hoje são os integrantes, porque tudo isso é essencial para o meu crescimento pessoal e profissional também. Eu sou muito grata aos meninos da banda Protagonistas pela experiência que eles me proporcionaram. Na época, quando foi me feito o convite para ser uma das vocalistas da banda, e na verdade eu não me considero cantora, mas me arrisquei, me joguei. Eles aceitaram, me aceitaram como eu era. E foi uma experiência incrível que me ajudou. E essas experiências que eu vivi na banda me ajudou bastante hoje no meu desenvolvimento, né? Além de ter um contato direto com a música, que é algo que eu sou apaixonada, não como cantora, mas na questão da arte da dança, que é a minha área hoje, mas a questão do meu desenvolvimento pessoal, na questão diante de um público, saber me comportar, a questão de postura diante de uma plateia, já que eu era muito tímida na época. Então, me ajudou bastante. Acredito que todas as experiências que a gente vive na nossa vida, a gente tira algo de bom. Então, a banda foi algo de bom que eu vivenciei e que me ajudou bastante, que eu jamais vou esquecer. Então, eu desejo muito sucesso para os meninos da banda, porque foi muito gratificante ter participado com eles. Foi pouco, mas foi muito gratificante. Eu adquiri muita experiência. Eu fiz parte da banda Protagonistas, creio que por volta do ano de 2013, onde eu tocava violão, contrabaixo, guitarra. Um período que eu tenho bastante saudades, principalmente da reunião com os amigos. Criei vínculos que carrego até hoje e que jamais esquecerei. Quando eu entrei na banda Protagonistas, que antes dela se tornar 12º Andar, era chamada Protagonistas, né? Era uma banda entre amigos que se reuniam e tocavam, na maioria das vezes, encontros da Pastoral da Juventude, né? E assim como ela foi formada, eu entrei também, através da Pastoral da Juventude. E aí a gente foi tocando nesses encontros, e aí chegou um tempo que a gente pensou que poderia ir além, né? E aí nisso a gente foi preparando música, compondo músicas, ensaiando no estúdio, tanto profissional como no nosso estúdio que a gente tinha, que era o Quarto Edmar, que tinha uma bateria. E aí a gente foi se preparando para futuras apresentações, né? Tanto que a gente fez apresentações aqui na nossa cidade. E aí foi uma experiência muito boa para mim, porque foi um crescimento, na verdade, né? Que eu sou o mais novo da banda. E aí conviver com pessoas mais velhas que tinham na banda, né? Tem a Manu, a Suzy, o Marquinhos, meu irmão, o Matheus, o Edmar, o Pablo e o Dudu. E aí, como eu sendo o mais novo, era sempre bom estar perto das pessoas mais velhas, e aí eu ia amadurecendo, convivendo com eles, né? Apesar das nossas brincadeiras, tinha a maturidade deles, e aí eu fui crescendo, convivendo com eles. E aí essa experiência, assim, que é mais marcante pra mim, que é a convivência que eu tinha com eles, né? Ainda tenho hoje, algumas pessoas da banda não moram mais aqui, e outras se distanciaram um pouco, que é normal, mas a gente sempre tem um contato, né? E esse é o que importa. Então a banda Protagonistas foi, além de ser um hobby, e ela foi uma influência para mim, né? Como crescimento de pessoa. A banda, sem sombra de dúvida, foi um dos sonhos mais ousados, né? Construir uma
trajetória de sonhos de pessoas diferentes que tinham sonhos em comum em um lugar que o incomum nem sempre era o incomum nem sempre era tão bem visto, né? E aí, digamos assim, sonhar com uma banda de MPB com músicas autorais talvez não fosse uma forma de nos render shows, lucros ou qualquer coisa que imaginava. Mas a banda ela sempre foi muito mais que isso, sabe? Ela tinha como objetivo, para além de uma banda, de estar junto com quem a gente gosta, partilhando de sonhos e desejos em comuns, né? Eu costumo dizer que está fazendo parte da história desde o começo, quase no começo, né? Porque não foi desde o comecinho, está fazendo parte da história da banda em um grande período, sem sombra de dúvida. É algo gratificante por ter passado por vidas, pessoas, histórias, lugares em que nos acrescentam como pessoas individuais. E para além de nos acrescentar como pessoas individuais, vem nos acrescentar como banda, como um grupo de amigos, coletivamente. É sonhar, é sorrir, é cantar, é partilhar felicidades e tristezas. Sem sombra de dúvida, se lançar a um sonho que ao todo tempo está se reinventando. A gente se reinventa, os nossos sonhos se renovam, mas o amor e o desejo e a vontade de fazer isso junto permanece cada dia. A gente sonha, canta, dança, mas os nossos sonhos eles sempre estão se reinventando. O que a gente sempre carrega com a gente na bagagem são as pessoas que caminham do nosso lado. Passaram diversas pessoas por a gente, todos somos amigos até hoje. Hoje a gente tem outro nome, resolvemos mudar, não para iniciar uma outra história, mas para guardar aquele nome com todas as pessoas. Pra gente ter uma parte na mente com as lembranças das pessoas, pra quando a gente estiver precisando de um sentimento de nostalgia, apenas ir naquele arquivo, abrir aquela pasta com o nome protagonistas e tá ali. Pelo menos é assim que eu penso. Hoje a gente tem outro nome, com outro significado, uma analogia diferente no nome, mas ainda somos os mesmos protagonistas. Ainda temos o mesmo sonho de fazer um som com os amigos, o mesmo sonho de protagonizar a nossa história.